Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Já estamos na quinta-feira, desculpe. Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de hoje. Já estamos no último dia dessa semana, que é a sexta-feira, último dia do estudo da lição, porque amanhã você vai estudar a lição com a sua igreja, talvez pelo Zoom aí, não sei, da forma pela internet ou presencialmente, que você tenha tido um ótimo proveito conosco essa semana. E hoje faremos uma recapitulação do estudo da lição. Convido você a fechar os olhos e fazermos uma oração. Santo Pai, obrigado porque essa semana aprendemos muito mais sobre educação e redenção e quanto o Senhor tem cuidado do seu povo. Obrigado por isso. Nos ensina a te amar cada vez mais, é o que eu te peço, por Jesus. Amém. A lição de hoje, ela parte do ponto em que os discípulos são enviados por Cristo em comissão, chamada da Grande Comissão, para saírem ao mundo. E olhe que ao mundo não era só o mundo deles naquele momento. Era o mundo que estava se expandindo, e eles iam a lugar muito maiores, né? E é interessante que os discípulos se deparariam com línguas e culturas diferentes da cultura deles. E eles enfrentariam grandes problemas. Mas Cristo prometeu que eles, se eles fossem, se dispusessem aí, Ele mesmo estaria com eles e ajudaria então a fazer essa obra. E eles vão, encontram dificuldades, encontram problemas, mas também encontram ali o sucesso, né? Eles conseguem expandir o Evangelho. Isso aí, com certeza, pastor Harrison, se deu pelo fato deles obedecerem à ordem da Grande Comissão. Exatamente, né? Como nós comentamos na lição de quinta-feira, essas coisas elas ocorrem através da ação do Espírito Santo, né? E a lição de sexta-feira ela deixa bem claro que essa proclamação, né, que é aquilo que nós chamamos em termos técnicos de querigma, ela deveria acontecer de qualquer forma, mas ela não deveria acontecer sem que tivéssemos também um termo técnico chamado didaquê, que é basicamente de onde vem a nossa palavra portuguesa didática, né? Que é exatamente o ensino de fato um pouquinho mais teórico aplicado ali no querigma, que é o ensino mais ali proclamativo, né? Mais de fala, de pregação, de demonstração daquilo que nós aprendemos aí em teoria e em prática. Inclusive, também. pastor Harrison, essa dualidade, né, de querigma, didaquê, de proclamação e ensino, ela foi com o tempo apenas que ela foi meio que separando, mas Exato. elas sempre andaram juntas, né? Juntas. O que é melhor, o professor, aquele que ensina, ou o evangelista? Não, o professor é um evangelista e o evangelista é um professor. Exatamente. Então não há uma dualidade, não há uma bifurcação, é um caminho só, caminhando lado a lado. Então nós temos que lembrar que o evangelho cresceu dessa forma, né? Então você é um professor? Sim, mas é um professor proclamador. E às vezes, não, eu sou só proclamador, eu sou só evangelista. Não, todo evangelista é também aquele que ensina. Então, nós não podemos deixar as duas coisas separadas. E o Espírito Santo é quem faz essa união, essa junção das duas coisas andarem. É o que a gente de mãos lê, dadas. Romanos 12, 1 Coríntios 12, quando vai falar dos dons, né? Ele fala que são diversos, mas quem é aquele que dá todos os dons? É o Espírito Santo. E por que ele dá esses dons? Para que todos, ele fala, já dessa vez ele fala em Efésios, né? Ele fala, para que todos se unam em uma unidade de fé, com Cristo sendo o cabeça do corpo, né? Que é a igreja. Então essas coisas, nós fazemos uma diferenciação em termos mais de ensino, didática, mas elas sempre andam juntas. E se você aí separar, você acaba separando mesmo a própria ideia da pregação do evangelho, né? Que vai aí, não, a pregação é apenas o ensino. Não, a pregação é apenas a proclamação aí fora. Aí nós temos aí o quê? Uma dissensão dentro da própria igreja, que é uma coisa que a gente vê que dentro da Bíblia ela não existe. Porque se não vem de coisas diferentes, se vem da mesma coisa, que é o Espírito Santo, é sinal de que elas têm que andar unidas. E é o que a lição dessa semana chama de obra educacional. Então, obra educacional significa o trabalho revestido de ensino, né? A missão revestida da didática, do trabalho intelectualizado. Então, as coisas vão andar sempre, tem que andar sempre lado a lado. A lição da semana também traz a questão de que a Bíblia ela abrange
de maneira completa todas as partes da nossa vida. Então, né, ela não é apenas um livro de consulta, onde a gente vai olhar de vez em quando para escolher essa parte da minha vida. Eu vou lá na Bíblia e pego. Não. Tudo que envolve nossa vida, que envolve a missão da igreja, que envolve qualquer coisa que está ligada à igreja, que está ligada à vida particular nossa, ela tem como base a Bíblia. Então, ela é um elo, né, que vai estar ligando, né, são vários elos que conduzem a tudo. Então, a lição fala aqui que na área de trabalho, descanso, questões sociais, relação com a comunidade, igreja, adoração, tudo isso, ela está ali, digamos, calçada pela Bíblia. Pela Bíblia, exatamente. É o que a própria Bíblia vai falar, né? Os termos que ela usa são os termos mais simples, mas também os mais essenciais para que um ser humano sobreviva. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façai tudo para a honra e glória de Deus. Então, olha só, você pode passar, a gente pode até passar um dia sem comer, mas sem beber água já é difícil demais para nós seres humanos. Então, ele dá exatamente dois elementos essenciais para a sobrevivência humana física e aplica elas à parte espiritual. Que até mesmo nessas coisas, vocês as façam para a honra e glória de Deus. Ora, se nas coisas mais simples da vida nós devemos fazer para Deus, o que dirá das coisas que envolvem família, que envolvem relacionamento, que envolvem a igreja, né? Essas coisas também, com mais intensidade, devem ser feitas para Deus. O apóstolo Paulo, certa vez, né, usando aqui um termo técnico, deu uma sapatada, digamos assim, nos governantes, né? Fez uma repreensão. Os governantes, ele disse assim: olha, vocês usam a sabedoria deste século. Quando ele falava deste século, era do século dele, ou seja, daquilo que tinha de mais tecnológico para aqueles dias. Mas a gente tem que lembrar que o que tinha de mais tecnológico para aqueles dias, que era a sabedoria daquele século, não serviria de nada se não fosse atrelado ao conhecimento de Deus. Então, mais uma vez, veja o apóstolo Paulo dizendo isso: olha, vocês podem até serem inteligentes, vocês podem fazer grandes coisas, mas sem a sabedoria de Deus, o que vocês sabem não vale de absolutamente nada. Exatamente. E a própria lição também, ela nos convida a aplicarmos isso, essa sabedoria, né, que ele fala no passado, aplicarmos a sabedoria que nós temos hoje em dia, né? Nós também temos sabedorias hoje em dia, temos filosofias hoje em dia, temos ideologias hoje em dia, que compõem uma parte, mesmo que seja mínima, do saber, da intelectualização. Ora, essas coisas, é o que a Bíblia fala, essas coisas para Deus são como loucura. Por quê? Porque elas não são revestidas, né? Como você fala, não foram calçadas, né, pela pessoa de Deus, não estão de acordo com aquilo que Deus revela, com aquilo que Deus mostra para nós. Ao mesmo passo que, e Paulo também fala isso, se para Deus essas coisas são loucura, para esses loucos as coisas de Deus são loucura. Por quê? E aí ele dá a chave, né, para tudo isso. Ele diz: as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. E as coisas que não são espirituais, você pode discerni-las sem o Espírito. Existem conhecimentos que você não precisa do Espírito para ter, mas os conhecimentos de Deus, os conhecimentos os mistérios mais profundos, esses sim, você precisa do Espírito Santo. Novamente frisando, né, aquilo que nós estudamos, o Espírito Santo, ele deve fazer parte desse conhecimento, deve fazer parte da educação. Senão, nós não teremos a pessoa de Deus. E aquilo que mais conhecemos aqui, todas as filosofias, sejam as melhores, sejam moralmente perfeitas, elas não serão nada, serão apenas loucura aos olhos de Deus. Eu lembro de um livro que eu li da editora Globo chamado Poeira das Estrelas, que foi feita por um físico chamado Marcelo Gleiser, que ele era ateu, não aceitava nenhum tipo de transcendência, né, aquele período, né, há uns 20 anos atrás, e recentemente eu vi ele ganhando um prêmio por falar sobre o transcendente, de que existe algo superior, não apenas essa parte técnica, física, científica, existe algo sim superior, que ele não sabe dizer o que é. Nós sabemos, o nome disso é Deus, o nome grandioso é Deus, que domina todas as coisas. Ele hoje já abre a possibilidade para a existência de algo superior, né? Já na experiência grande da sua vida, apesar de ser um grande cientista, ele viu que ali na ciência, nas nossas
inquietudes, tem que existir algo superior que guia todas as coisas. Espero que você tenha gostado do estudo da lição dessa semana, que você amanhã tenha um ótimo estudo da lição na sua sala, na sua classe, escola sabatina. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo podcast.